Olá, sejam muito bem-vindos ao debate entre os candidatos ao Conselho Fiscal da Petros. Eu sou a Aline Malafaia e vou mediar esse debate. Estamos promovendo esse debate para tornar o processo eleitoral ainda mais transparente e democrático, levando a você, participante ativo e assistido, o máximo de informação para ajudar no seu voto. É importante lembrar que a votação acontece entre os dias 25 de setembro e 9 de outubro. E você pode votar pelo nosso aplicativo, pelo portal Petros ou pelo telefone. Se informe, converse com seus colegas e vote. Sua participação é fundamental para o futuro da Petros. Participam deste debate Silvio Cinedino Pinheiro e João Antônio de Moraes, da dupla 51. E Rogério Freire Machado e Sérgio Itoshi Yamashiro, da dupla 53. O debate será dividido em 4 blocos. No primeiro, tanto o candidato titular como o suplente vão se apresentar, com tempo de 1 minuto e meio para cada dupla. Os demais blocos contarão apenas com os titulares, mas caso um candidato titular enfrente algum problema técnico que impossibilite sua participação, seu suplente será chamado para representar a dupla. No segundo bloco, os candidatos titulares responderão a 2 perguntas, escolhidas pelos participantes, com 1 minuto para cada resposta. E no terceiro bloco, farão perguntas entre si, com 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 30 segundos para a tréplica. Cada candidato só poderá fazer uma pergunta e dar uma resposta. O quarto e último bloco é dedicado às considerações finais, com 1 minuto para cada dupla. Caso um candidato se sinta alvo de ofensa pessoal ou calúnia, poderá pedir direito de resposta. O pedido deverá ser feito pelo chat e será analisado pelos membros da comissão eleitoral no intervalo entre os blocos. Se for concedido, o candidato ofendido terá 1 minuto para sua defesa no início do bloco seguinte. Vamos dar início ao primeiro bloco com as apresentações dos candidatos de cada dupla. O titular, ao terminar, passa a palavra a seu suplente. Cada dupla terá um tempo total de 1 minuto e meio. Antes do debate, fizemos um sorteio para definir a ordem dos candidatos. Pelo sorteio, começamos com a dupla 51, com o candidato Silvio Cinedino Pinheiro e o suplente João Antônio de Moraes. Por favor, vocês têm 1 minuto e meio. Produção, pode colocar o candidato na tela. Bom dia, participantes assistindo da Petros. Eu sou o Silvio Cinedino, eu tenho 72 anos, 3 filhos, e sou candidato ao Conselho Fiscal da Petros com a chapa 51, Unidade para o Futuro da Petros. Quero deixar claro que a nossa candidatura não é uma candidatura individual, é uma candidatura coletiva, e vamos trabalhar em conjunto com o Conselho Deliberativo para resolver os penosos problemas trazidos pelo equacionamento aos participantes assistindo. Eu fui conselheiro fiscal deliberativo da Petros, por 2 mandatos como conselheiro de administração da Petrobras, representando os trabalhadores e trabalhadoras, sempre por eleição. Entendo que tenho experiência suficiente para exercer essa função, mas, de novo, quero reforçar aqui, a nossa não é uma candidatura individual, é uma candidatura coletiva que tem o apoio das federações de petroleiros e da maioria das associações de defesa da Petros e da Petrobras. Então, até a vitória, companheiros. Eu sou João Antônio de Moraes, pai da Ana Clara e da Maria Vitória, diretor dos Sindicatos Petroleiros de São Paulo, coordenador da FUP por 2 mandatos e também diretor da Federação Internacional que nos representa. Além de fiscalizarmos com regularidade e precisão as contas da Petros, pretendemos, junto ao Conselho Deliberativo e às entidades representativas, resolvermos a grave questão dos equacionamentos que assola a categoria petroleira. Até a vitória. Muito obrigada aos candidatos. Agora vamos para a segunda dupla sorteada, o candidato Rogério Freire Machado, seguido de seu suplente Sérgio Itoshi Yamashiro. Vocês têm 1 minuto e meio. Olá, eu sou Rogério Freire Machado, sou carioca e tenho 64 anos. Sou formado em Engenharia Elétrica pela UFRJ, em Engenharia de Equipamentos pela Universidade Petrobras, em Administração pela UF
e tenho MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Sou não repactuado. Entrei na Petrobras em 81, aos 22 anos. Trabalhei na área de AIP por 25 anos e por 11 na engenharia. Tive a oportunidade de trabalhar na Bahia, no Pará, no Ceará, no Rio Grande do Norte e em Pernambuco. Fui gerente de 2 flotéis, plataformas marítimas de produção, de instalação de superfície de albacora, GEPLAT, gerente de projeto e suprimento para P-53 e de construção, montagem e instalação de sondas. Em 2017, me aposentei e logo veio o PED. Hoje sou diretor do Simprev e candidato ao CF para dar solução para o equacionamento que aflige a todos nós. Candidato, seu tempo acabou. Vamos seguir agora com o suplente. Por favor, senhor Sérgio. Eu sou o Sérgio Yamashiro, tenho 68 anos, sou participante da Petros há 44 anos. Eu sou contador e advogado tributarista. Trabalhei na Revap em São José dos Campos, no Compartilhado em São Paulo e no Tributário Edis em Rio de Janeiro. Já fui conselheiro fiscal na Gaspetro e na Goiásgás. Sou candidato ao Conselho Fiscal com o Rogério Machado e junto vamos fiscalizar as atividades e a gestão da Petro de forma a assegurar a transparência e a integridade. Vote 53 para o Conselho Fiscal. Muito obrigada, candidato. Candidatos, muito obrigada. Com as apresentações das duas duplas, chegamos ao fim deste primeiro bloco. Vamos começar o segundo bloco do nosso debate com os candidatos ao Conselho Fiscal da Petros. Neste bloco, os candidatos vão responder a perguntas escolhidas em votação pelos participantes. Serão 2 perguntas e os candidatos terão 1 minuto para cada resposta. Seguindo o sorteio realizado antes do início do debate, o primeiro candidato a responder será o senhor Silvio Cenedino Pinheiro, da dupla 51. A primeira pergunta é: como a sua dupla pretende atuar na fiscalização da gestão administrativa da Petros? 1 minuto para a sua resposta. Pois é, como eu vinha dizendo, ninguém ouviu, a Petros não está bem em relação a essas despesas administrativas. Nós temos despesas administrativas per capita 13% maiores que as da FUNCEF, da Previ, e 40% acima das da FUNCEF. Então, essa é uma questão que nós vamos nos dedicar, e já no primeiro, quando tivemos mandato de Conselho Fiscal, já atuamos nessa área. Ficou demonstrado que as pequenas instituições, pequenos planos especialmente instituídos, não pagavam as suas despesas administrativas. Quem pagavam eram os nossos planos do PPSP. Isso foi resolvido depois da nossa intervenção e temos também que nos preocupar com a quantidade de processos individuais jurídicos contra Petros, que não são culpa dos participantes, pelo contrário. Muito obrigada, candidato. E vamos seguir agora pelo sorteio que foi realizado com o próximo candidato a responder, que é o senhor Rogério Freire Machado, da dupla 53. E repetindo a pergunta, como a sua dupla pretende atuar na fiscalização da gestão administrativa da Petros? Você tem 1 minuto, candidato. O Conselho Fiscal, por ser um órgão de controle, tem como dever fiscalizar as atividades e os atos dos administradores de forma a garantir o cumprimento das normas legais e estatutárias com transparência e integridade, interagindo com o público de interesse, principalmente os participantes e assistidos. Vamos verificar o cumprimento das normas, do Estatuto, do Código de Conduta e Ética e do Programa de Conformidades. Nós vamos exigir o cumprimento da gestão orçamentária. Vamos monitorar os investimentos, a rentabilidade, o gerenciamento de riscos, assegurando que sejam cumpridas as diretrizes e a política de investimentos. As irregularidades e as deficiências de controles, todas elas serão reportadas ao Conselho Deliberativo para providências e ações. Nosso dever será cobrar a transparência e a comunicação com os participantes. Deposite sua confiança nos nossos princípios e propostas. Vote uma melhor participação e vigilância, 53. Muito obrigada, candidato. Vamos agora para a segunda pergunta. Como a sua dupla pretende atuar no monitoramento da gestão orçamentária e no aprimoramento dos controles internos? O primeiro a responder é o candidato Silvio Cenedino Pinheiro, da chapa 51. Candidato, o senhor tem 1 minuto. Pois é. Em relação às auditorias, vou fazer como fizemos no outro mandato. Naquela época só existia a auditoria interna, não tinha auditoria externa.
tivemos vários problemas por causa disso. E cabe ao Conselho Fiscal acompanhar cuidadosamente a execução das auditorias, garantindo que os auditores tenham pleno acesso a toda a documentação, tenham resposta a todos os seus questionamentos, e estaremos ali ao lado da auditoria, fiscalizando, não deixando para avaliar simplesmente no final do período, e sim identificando qualquer problema durante o período e já tomando as medidas que forem necessárias. É importantíssimo que o Conselho Fiscal cuide das contas da Petros e objetivamente controle o nosso dinheiro. Vamos lembrar que todo o dinheiro que existe na Petros é nosso, não é de mais ninguém. Metade a gente colocou e tiramos do nosso bolso todo mês. E outra metade a Petrobras colocou em nosso nome como um salário indireto. Muito obrigada, candidato. Agora é a vez do sorteado, o senhor Sérgio Freire Machado, da dupla 53, a responder. Como a sua dupla pretende atuar no monitoramento da gestão orçamentária e nos aprimoramentos dos controles internos? Candidato, o senhor tem 1 minuto. De forma diligente e contínua, impedindo a realização de investimentos incompatíveis com o perfil do plano e ou de alto risco. Faremos o acompanhamento da gestão orçamentária, olhando as variações das receitas versus despesas, com o orçado versus realizado, e verificando a sua variação. O custeio administrativo e as despesas administrativas são os componentes da gestão orçamentária que mais merecem atenção, pois seus valores são altíssimos, principalmente as despesas com pessoal, serviços de terceiros, TI, consultoria jurídica, taxa de administração de investimentos e outros. O monitoramento da gestão orçamentária permite acompanhar os indicadores e as oscilações do orçamento, permitindo que se façam os ajustes necessários para manter o equilíbrio entre receitas e despesas, e contribui para a tomada de decisão mais assertiva e estratégica, além de facilitar a comunicação e a integração entre as diversas áreas da Petros. O seu tempo acabou. Chegamos ao fim deste bloco. Muito obrigada aos candidatos e aos participantes que contribuíram para a realização deste debate. Vamos começar agora o terceiro bloco deste debate entre os candidatos ao Conselho Fiscal, em que os candidatos fazem perguntas entre si, sendo que cada um só poderá fazer uma pergunta e dar uma resposta. Como temos duas duplas, cada candidato fará sua pergunta ao outro candidato. O tempo para cada pergunta é de 30 segundos. Para a resposta, o tempo é de 1 minuto e meio. A réplica tem 1 minuto e a tréplica 30 segundos. Seguindo a ordem do sorteio realizado diante dos candidatos, o primeiro a perguntar será o senhor Silvio Cinedino Pinheiro, da dupla 51. Por favor, pode fazer a sua pergunta, candidato. O senhor tem 30 segundos. Rogério, você é candidato ao Conselho Fiscal. Como é que você pensa em ajudar a resolver o problema do equacionamento, que é o maior problema da categoria hoje dos participantes e assistidos? Agora é o momento do senhor Rogério Freire Machado responder. O senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Ok. A sua pergunta foi bastante oportuna e permite a gente falar um pouquinho sobre o trabalho do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal precisa atuar o Conselho Fiscal precisa atuar na fiscalização dos atos de gestão da Petros e também na avaliação dos investimentos, dos orçamentos realizados. Desse modo, como pretendo atuar, será exatamente buscando redução do custo orçamentário administrativo e também viabilizando melhores investimentos para frente. O Plano Petros imunizou, em grande parte, os ativos que haviam na gestão passada. Nessa gestão agora, a ideia é dar sequência nesse trabalho de imunização, que é pequeno, e implementar melhorias na área de controle orçamentário, administrativo e de investimentos. Isso tudo com participação do Conselho Deliberativo, certamente. Como falei antes, o grupo Participação e Vigilância pretende trabalhar em sintonia com o Conselho Deliberativo para o melhor resultado do Plano Petros. Obrigado. Muito obrigada, candidato. Senhor Silvio, o senhor tem 1 minuto para sua réplica.
Isso que você está propondo não resolve o passivo que nós temos. É impossível conseguir cobrir esse déficit atual em torno de 40 bilhões de reais simplesmente com o rendimento dos nossos investimentos, que infelizmente mal têm, nos últimos anos, atingido a meta atuarial. Para resolver o problema, definitivamente, é preciso dinheiro novo. É preciso que a Petrobras coloque na Petros as dívidas que ela tem. Que fique claro aqui, não canso de dizer isso. Estamos pagando, você, participante pensionista, que está sufocado, recebendo taxa geral, você está pagando dívidas da Petrobras. E a Petrobras tem que pagá-las para que aliviemos o nosso equacionamento. Então, fique claro aqui, não há solução para os problemas da Petros se não houver dinheiro novo, se a Petrobras não pagar suas dívidas. Para isso, temos um grupo de trabalho que está encaminhando essa solução e que vamos trabalhar junto com eles para resolver isso definitivamente. Muito obrigada, candidato. Agora, senhor Rogério, o senhor tem 30 segundos para a sua tréplica. Silvio, o que você falou é verdadeiro, só que não é o Conselho Fiscal que faz isso, tá? A Petros já possui essa avaliação de cada item e vem cobrando de patrocinadoras o que for devido. Ela não pode obter dinheiro porque você quer, infelizmente. Então, o trabalho do Conselho Fiscal, volto a dizer, é trabalhar sobre os custos existentes, sobre as contas existentes, auditorias existentes e dar sequência. Candidato, o seu tempo acabou. Agora é a vez do sorteado. Senhor Rogério Freire Machado, da dupla 53, fazer a sua pergunta ao senhor Silvio. Por favor, você tem 30 segundos. A minha pergunta é bem simples e de interesse da grande maioria dos participantes do Fundo Petros. Isso para quem foi no Conselho Fiscal no passado. A Petros investiu em alguns ativos que deram um enorme prejuízo, citando alguns: FIP Sondas, FIP Florestal, Galileu, Belo Monte, Invepar, entre outros. Como o Conselho Fiscal poderia ter evitado o prejuízo nesses investimentos? Ou o que fazer para evitar a repetição dos mesmos? Senhor Silvio, o senhor agora tem 1 minuto e 30 segundos para a sua resposta. Candidato Rogério, a Petrobras vai colocar dinheiro, não porque eu quero, mas porque ela tem que. Temos várias ações judiciais, incluindo uma ação civil pública, a 18ª Vara, já há mais de 20 anos, que infelizmente não conseguimos ter decisão de primeira instância, mas conseguimos uma perícia atuarial, que naquela época nós cobrávamos que a Petrobras devia 13,8 bilhões a Petros. E foi a juíza pediu uma perícia atuarial judicial e essa perita disse, não são 13,8, são 9,8 bilhões a dívida da Petrobras para com a Petros. E naquela época foi feito um acordo de obrigações recíprocas, onde foi feito um acerto de mais ou menos metade dessa dívida, uns 4, 5 bilhões, e o resto ficou para ser pago, e é o que está rolando lá. É esse dinheiro que a Petrobras, que eram 5 bilhões há 20 anos atrás, que hoje vai cobrir esse resultado. E lembramos aqui, claro, não é tarefa do Conselho Fiscal trabalhar isso, mas nós vamos trabalhar integradamente. Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e associações e sindicatos para pressionar a Petrobras, porque não vai haver solução se não houver pressão firme dos participantes assistidos. Ontem tivemos um ato aqui no Rio de Janeiro, com mais de 1.000 pessoas, demonstrando que realmente a categoria não aguenta mais esse suporte e vai pressionar até que seja resolvido. Muito obrigada, candidato. Senhor Rogério, o senhor agora tem 1 minuto para a sua réplica. O Conselho Fiscal não tem atribuição de cobrar da patrocinadora. É atribuição do Conselho a fiscalização da gestão administrativa e econômico-financeira da Petros, em cumprimento e verificação dos deveres legais, normativos e estatutários. O Conselho Fiscal é quem analisa e assessora o Conselho Deliberativo para a tomada de decisão. Portanto, o trabalho em sintonia do Conselho Fiscal com o Conselho Deliberativo é como poderemos evitar novos investimentos que venham a causar déficit na Petros e novos equacionamentos para todos. Participação e vigilância é a solução. Muito obrigada, candidato. Senhor Silvio, o senhor agora tem 30 segundos para a sua tréplica. Tivemos uma série de maus investimentos na Petros que trouxeram parte desse déficit que a gente carrega hoje. Mas você não disse quem é o responsável último por esses investimentos. É a Petrobras.
Porque a Petrobras é que vem mandando na Petros desde que ela foi criada, indicando todas as suas direções e 3 conselheiros indicados no Conselho Deliberativo e ainda tem o direito do voto de minério. Então é isso aí. A Petrobras, temos que afastar a Petrobras da gestão e entrarmos nós. Vamos eleger nosso diretor. Candidato, o seu tempo acabou. Muito obrigada, candidatos, e chegamos ao fim do terceiro bloco do nosso debate. Este é o quarto e último bloco do nosso debate entre os candidatos ao Conselho Fiscal. Para encerrar este encontro, os candidatos farão suas considerações finais, com 1 minuto para cada dupla. Seguindo o sorteio realizado antes do debate, o primeiro a fazer suas considerações finais será o senhor Silvio Cinedino Pinheiro, da dupla 51. Você tem 1 minuto para suas considerações finais, candidato. Bem, companheiros e companheiras participantes que assistiram, vocês viram a apresentação de 2 candidaturas. Uma candidatura se mostra chamada independente e não conta com nenhum apoio fora do Conselho e do Conselho Deliberativo. E de outra, aliás, eu gostaria de falar uma coisa aqui. Pessoas que se preocuparam a vida inteira com as suas próprias carreiras, o que é legítimo, não estou tirando legitimidade disso. Cuidar das suas carreiras a vida inteira. Não podem agora, depois de aposentar, querer virar os paladinos da categoria e virar seus defensores da Petros. E nós representamos uma categoria que é uma candidatura coletiva. Nós acreditamos na força da categoria, que sem a participação da categoria, dos sindicatos e das associações, não resolveremos esse problema. Então, companheiros e companheiras, está colocado a questão. Vocês decidem quem vai ser eleito. A nossa chapa é 51 até a vitória. Muito obrigada, candidato. E para encerrar o nosso debate, vamos ouvir agora o sorteado número 2, senhor Rogério Freire Machado, da dupla 53. Candidato, suas considerações finais. Você tem 1 minuto. Assim como muitos de vocês, quando eu me aposentei em 2017, acreditava que poderia desfrutar da velhice com tranquilidade. Logo veio o PL de 2015 e eu tive que sair da zona de conforto para defender os interesses de todos nós. Se eu fosse buscar uma palavra para o que sentia, seria indignação ou impotência. Ao buscar soluções, me filiei ao Simprev e aceitei o convite para representá-los como diretor. Hoje estou pedindo o seu voto para termos uma Petro mais transparente em sua comunicação com vocês, para que tenha uma governança robusta que nos blinde de novos equacionamentos, participação e vigilância. Muito obrigada, candidato. Chegamos ao fim do nosso debate com os candidatos ao Conselho Fiscal. Em nome da Petros, agradeço a participação de todos os candidatos e espero que a exposição das suas ideias e propostas ajude nossos participantes, ativos e assistidos, a tomarem suas decisões. Lembrando, mais uma vez, que é importante votar. É um direito de cada participante e fundamental para o futuro da Petros. A votação será entre os dias 25 de setembro e 9 de outubro. E votar é muito fácil. Basta acessar o aplicativo Petros, a área do participante, no portal Petros ou votar pelo telefone. Muito obrigada!